Ah, meu sistema não deixa compartilhar.
Ok? Alô? 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 Anselmo, tô escutando você agora. Alô? Tá me escutando? Estamos ouvindo. Alô? Fa- Fala mais alto, Anselmo. Se você estiver ouvindo, você pode. Você está me ouvindo? Alô? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Bom dia. Anselmo? Tá. Bom Tá dia. me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora, Rodrigo? Agora tô, agora tá melhor. Ok, ótimo. Bom dia a todos. Desculpe aí o transtorno, mas eu não vou ser rápido para a gente não perder nenhum segundo. Então, o professor Rodrigo Ruano, ele é livre docente da Universidade de São Paulo, chefe da unidade materno-fetal da Universidade de Miami, né? Então, foi colega de longos congressos internacionais, então, uma pessoa que lida nesse campo de cirurgia fetal, então, nada melhor do que escolhê-lo para essa palestra. Então, vamos lá, Rodrigo. Muito obrigado Vamos. pela colaboração, nosso serviço. Então, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Anselmo, professor Anselmo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você também. Como você falou, a gente tem compartilhado muitas experiências em congressos e a gente tem uma amizade aí de longa data, né? Eu também sinto muito porque o Teams, esse sistema acaba me bloqueando, o computador, então nós vamos passar eh, os slides com calma. Tá? Eu não tenho conflito de interesse, e nós vamos falar hoje sobre as intervenções fetais para as anomalias congênitas. Pode passar o próximo, por favor? Então, o objetivo dessa apresentação é a gente ter uma ideia, né, e entender as principais indicações das cirurgias fetais. E fazer também uma atualização sobre os aspectos técnicos e a parte dos resultados perinatais relacionados e mesmo pós-natais relacionados às cirurgias. E vamos discutir também uma parte sobre a influência, né, o aspecto da medicina regenerativa nas cirurgias fetais, né, e as cirurgias fetais na medicina regenerativa. E quero discutir oportunidades futuras com você, já que nós estamos num ambiente acadêmico. Próximo, por favor. Então, esse slide é um dos slides mais importantes que eu tenho, porque ele faz um resumo de tudo que nós vamos comentar, né? Esse slide foi desenhado quando eu estava na Clínica Maio e o objetivo era mostrar esperança. Então, como vocês veem, essa menina, né, tem um olhar de esperança para o futuro. E aí que vem o ponto nosso, que é fazer, claro, desenvolver novas técnicas, novos tratamentos intrauterinos para que a gente tenha um resultado melhor. Mas tudo isso baseado, claro, em evidência médica, né? Então, parte científica e também na parte ética. A primeira cirurgia fetal, a primeira intervenção fetal que se teve, né, na história foi a transfusão intrauterina para anemia fetal, principalmente pela isoimunização RH ou aloimunização RH. Inicialmente, eu falo para todos que esse procedimento se iniciou muitos anos atrás na França e a qualidade da ultrassonografia não era muito boa.
a ultrassonografia, a tecnologia não estava muito bem desenvolvida. Então, naquele momento, eles usavam pequenos telescópios, endoscópios, que eles chamaram de embrioscopia, naquela época, e atualmente nós chamamos de fetoscopia, né? E atualmente nós fazemos esse procedimento guiado pela ultrassonografia. Então, nós temos diferentes modelos, ou modos de terapia fetal. Uma delas é guiada pela ultrassonografia, com a transfusão intrauterina, a colocação de um catéter no tórax do feto, para o quilotórax ou isotórax fetal, a colocação no catéter na bexiga de um feto para uma obstrução urinária. Mas nós temos também procedimentos endoscópicos, né, que a gente chama de fetoscopia, que quando a gente faz, por exemplo, o laser, ablação a laser das anastomoses placentárias, na síndrome da transição do feto fetal. Eu vou falar um pouco com mais detalhes sobre isso. A oclusão traqueal na hérnia diafragmática, a cistoscopia fetal nas obstruções urinárias baixas, até a liberação das bridas amnióticas. E nós temos também algumas novas cirurgias que estão sendo desenvolvidas pela via endoscópica. Mas nós temos também a cirurgia fetal aberta, que a gente tem que fazer uma esterotomia. E nessa cirurgia, principalmente, nós fazemos para correção da espina bífida, que nós estamos progredindo para outras modalidades também, como eu vou mostrar agora para vocês. E tem uma outra parte da cirurgia, outro modo de cirurgia fetal, que é naquela que a gente faz durante a cesárea, que a gente faz uma cesárea modificada, que a gente chama de exit, né? Com anestesia geral, e a gente mantém a circulação feto-placentária, materno-placentária, né? Para o feto, e nós conseguimos fazer um procedimento ainda no feto, antes do nascimento. Assim que concluído, a gente faz o parto, né, o timo ao parto, e nós transferimos o recém-nascido para os cuidados específicos. Próximo, por favor. Vamos falar sobre a ablação a laser das anastomas placentárias. Próximo. Eu teria um vídeo para mostrar para vocês, mas o vídeo não vai funcionar por uma questão técnica, mas eu vou falar com calma. Próximo, deixa eu ver se tem o próximo slide. Próximo. Então, a ablação a laser, ela é realizada, indicada na síndrome da transição do feto fetal, principalmente estágio 2, 3 e 4. O que é a síndrome da transição do feto fetal? Ela acontece quando nós temos uma gestação monocoriônica, uma placenta única, diamniótica, né, biamniótica, é, por, porque nesse sentido nós temos as anastomoses placentárias, e quando nós acreditamos que a fisiopatologia seja relacionada ao desequilíbrio, né, a perda do balanço, né, entre o fluxo sanguíneo entre os dois fetos. Então, o feto vai receber mais sangue, e esse feto será o feto receptor, e ele terá uma hipervolemia, uma hiperdiurese e uma polidramia, né, um hidrâmio, né. E outro feto, que a gente chama de doador, ele vai ter uma hipovolemia, uma redução da diurese, e com isso uma oligohidramninia, ou até ausência de líquido amniótico, anhidramninia. Nessa situação que nós estamos vendo aqui, o feto já tem anhidramninia e está colado contra a placenta, ou a membrana, né? Sem líquido, completamente sem líquido. Essa situação nós chamamos de stuck twin, e aqui nós já estamos diante de pelo menos um estádio 2. O estádio 1 é quando nós temos polihidramninia e oligohidramninia. Estádio 2 quando o feto está stuck, não tem líquido anymore, não tem líquido mais, então nós estamos falando de uma bexiga talvez pequena ou ausente. O estádio 3 quando nós temos alterações na artéria umbilical, né, no Doppler da artéria umbilical, ou do ducto venoso, mas geralmente na artéria umbilical. Estádio 4, nós temos hidropsia em um dos fetos. Estádio 5, nós perdemos já um feto. Nós fazemos o laser para estádio 2, 3 e 4, porque o risco de perda da gravidez, né, de um ou dois bebês, é muito alta, mais de 80%. E o que nós fazemos hoje em dia, como esse desenho aqui, nós introduzimos um telescópio
dentro da cavidade amniótica do feto receptor, porque nós temos a polidramnia, identificamos as anastomoses, né, e coagulamos com laser as anastomoses. Então, nós chamamos esse processo seletivo, né, porque nós somente coagulamos as anastomoses. Em seguida, nós fazemos uma separação da placenta, que vem da parte bíblica, solemnization, né, que é a solomonização, ou, em teoria, nós falamos que é uma dicorinização, porque nós separamos funcionalmente as anastomoses placentárias, apesar que a placenta vai continuar sendo monocoriônica, né? E com essa técnica nova, que nós progredimos muito, inicialmente, por exemplo, o Urso Kipros, ele ia de um lado para o outro e cortava todas as conexões, todas os vasos que passavam de um lado para o outro. Hoje em dia, nós vamos atrás de cada conexão. E com esse avançar dessa técnica, hoje em dia nós temos sobrevida de pelo menos um feto de mais de 90% e dois fetos já de 80%. Então, raramente a gente perde um feto nessa situação. Outro benefício do laser é que muitos desses fetos a gente não tratar, né, essas gestações que a gente não trata, elas têm o parto prematuro. Então, o risco de ter ce- lesões cerebrais muito mais alta, 30 a 40%. Se nós fizermos o laser, a chance de lesões cerebrais, né, acidentes vasculares cerebrais, menos de 5%. Então, é mais raro termos também problemas de neurodesenvolvimento. Existem estudos recentes e multicêntricos, participamos de vários estudos, e tem um estudo randomizado que demonstra o benefício dessa técnica. Próximo, por favor. Mas nós aprendemos também que existem outras doenças nas gestações monocoriônicas. Aqui nós temos um feto do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos um feto menor que o outro. Então nós chamamos de restrição seletiva do crescimento fetal, porque somente um feto está menor. E o outro feto geralmente está crescendo bem, se desenvolvendo bem, e o líquido em volta pode estar normal. O feto restrito pode até ter um líquido diminuído e muita gente confunde com a síndrome da transição feto-fetal. Mas a situação é diferente. Por quê? Porque nós acreditamos que a causa não seja a transfusão de sangue, mas sim uma divisão placentária funcional para esse feto não muito balanceado. O que significa isso? Que esse feto tenha um tamanho, né, uma quantidade de placenta nutrindo ele, né, menor. Então, aqui nós temos também diferentes tipos de gravidade. O tipo 1 é quando a artéria umbilical do feto pequeno, restrito, estiver normal. Tipo 2, quando estiver ausente ou reversa continuamente. E o tipo 3 é quando nós temos intermitente, algumas vezes reversa, algumas vezes ausente, algumas vezes normalmente, né, o fluxo. No estágio 2, o prognóstico é pior, então a chance de óbito do feto restrito é alta. E se nós perdemos o feto restrito, temos uma chance alta de perder o outro feto ou termos complicações cerebrais. Então, aqui, não existe um tratamento específico melhor, porque não existem dados ainda suficientes na literatura para apontar para uma ou outra técnica. Geralmente, eu faço a separação da placenta, mas eu tenho que cuidar dessa gestação com um olhar diferenciado, e daí vem a especialidade materno-fetal, que a gente orienta ou segue essa gestação até o nascimento, porque esse feto vai continuar pequeno, vai continuar restrito, e ele vai continuar, talvez até com alterações do fluxo sanguíneo. Daí os senhores podem me perguntar por que que eu faria o laser. Bom, o laser é feito para separar funcionalmente a placenta. O que significa isso? Se eu perder o feto restrito, o outro feto está protegido, né? É, outros serviços, eles fazem interrupção seletiva da gravidez. E eu realmente eu não faço, e por uma questão legal aqui no estado da Flórida, e também por uma questão de princípios, mas a gente tem que oferecer como uma segunda opinião. Existe outra doença que nós estudamos muito também,
E ela foi descrita inicialmente pelos nossos colegas neonatologistas, principalmente da Holanda, da Bélgica, né? O Dr. Loprioli, se vocês estudarem os artigos dele, é um colega, é um amigo muito interessante, porque ele fez até um treinamento em São Paulo para aprender mais, né, para desenvolver mais a parte da neonatologia. E ele observou, e nós observamos também, né, que a gente fazia parte dessas crianças, né, eh, que nós achávamos que era síndrome da transtorno fetal, e alguns deles, dessas crianças, estavam mais róseas, né, e outras mais pálidas. Então, e quando a gente media o sangue no pós-natal, a gente via que o hematócrito de um estava aumentado e de outro estava reduzido. Então, nós tínhamos anemia e policitemia. Daí veio a definição da sequência da anemia policitemia dos gêmeos, né? Que nós chamamos de TAPS em inglês. E nós, graças ao Dr. Giancarlo Mari, né? Que muitos anos atrás, quando estava na Baylor College of Medicine, fez vários estudos sobre as artérias dos fetos, e ele observou que se nós estudarmos as artérias cerebrais médias, podemos estabelecer, avaliar o pico sistólico e ter uma ideia sobre anemia e mesmo policitemia, né? Então, assim que nós fazemos o diagnóstico das artérias cerebrais com o estudo Doppler velocimétrico das artérias cerebrais médias. E aqui vem um adendo. A COG, a SMFM e mesmo o ISUOG, né? Eles recomendam o segmento das gestações monocoriônicas. Então, é muito importante definir no primeiro trimestre o tipo de gestação, se é monocoriônica biamniótica, monocoriônica monoamniótica, ou dicoriônica, né? Porque se for monocoriônica, nós temos que seguir a cada 2 semanas para rastrear a síndrome da transtorno fetal. E depois de 20 semanas, MCA para as artérias cerebrais médias para rastrear TAPS, e a cada 3, 4 semanas o crescimento fetal para restrição de crescimento fetal. Próximo, por favor. E o tratamento para o TAPS, antes de eu mudar de assunto, eu faço laser, porque nós acreditamos que a fisiopatologia seja relacionada a pequenas anastomoses que permitem a transfusão de células vermelhas e algumas vezes não muito do volume total de sangue, então muitas vezes não causaria a síndrome da transfusão fetal. Algumas vezes nós vemos todos os três juntos, o que torna a situação mais complicada e mais difícil, mas o tratamento geralmente é o laser. Bom, nós vamos dar um pouco agora para mostrar um outro exemplo de cirurgia endoscópica, que é a oclusão traqueal fetal. Próximo. Eu também teria um vídeo, mas eu não vou conseguir passar o vídeo para vocês. Mas a oclusão traqueal fetal, ela é indicada para os fetos com hérnia diafragmática congênita, grave e isolado. O que que significa isso? Significa que nós temos, primeira coisa, que definir, confirmar, né, que o feto tem uma hérnia diafragmática congênita, geralmente na maioria esquerda, e nós temos que afastar outros problemas estruturais. Então, é muito importante ter uma ultrassonografia morfológica completa. É muito importante ter uma ressonância nuclear também para ajudar a excluir outros problemas estruturais. Uma ecocardiografia fetal para excluir problemas congênitos, né? Anomalias cardíacas congênitas, né? E o estudo genético. Nos Estados Unidos, nós fazemos o cariótipo e o microarray. Nós estamos progredindo, né, para o estudo do genoma e do exoma, né, da sequência exomal. Então, nós estamos estudando exoma e o genoma, mas ainda é um caráter meio de pesquisa por eh, uma questão de populacional, de custos, etc, etc. Nós fazemos muitas a, o NIPT, né, que é o teste não invasivo, mas para esses casos nós precisamos de ter o estudo invasivo pela amniocentese. Então, se for uma hérnia diafragmática isolada, nós avaliamos a gravidade da hérnia.
Como que nós avaliamos a gravidade da hérnia? Existem vários parâmetros. Um deles que é o mais usado é a medida da área do pulmão contralateral, de uma forma, num traçado, a gente traça a área. Por que que o traçado é melhor? Porque é mais reprodutível, né? E nós fizemos alguns estudos multicêntricos e mostrou que a reprodução da área é melhor que se fizermos de outra maneira. Então, nós usamos a área. E daí nós comparamos com a cabeça desse feto, com a circunferência cefálica, para ter um índice que foi descrito mais ou menos em 1990, mais precisamente em 96, pelo grupo da Califórnia, que chama Lung to Head Ratio, né? E só que observamos depois de muito tempo que mesmo essa relação ela varia com a idade estacional. Então, agora o que tem se proposto é fazer essa relação e comparar com a relação, né, da área do pulmão com a cabeça com a circunferência cefálica de um feto normal. Então, uma curva. Eu acho complexo, mas é isso que os europeus determinaram e é assim que nós estamos usando. Eu acho que existem 4 medidas, mais a idade estacionária de cada feto, mas é isso que estamos usando. E se for menor que 25%, nós estamos caracterizando um feto com hernia diafragmática grave. Já a outro modo é a ressonância nuclear magnética, que é mais a acurácia maior, né, para predizer, né, o prognóstico, sobrevida aí à hipertensão arterial pulmonar, talvez. Ahm, É a medida do volume pulmonar total e a gente faz a observado subesperado também. Isso daí, se for menor que 35, é considerado grave, ou se o fígado tiver herniado também. Existem vários métodos de medir o fígado. Daí, se o feto entrar numa situação grave, nós fazemos a oclusão traqueal fetal. De mais ou menos, eu proponho de fazer de 22 a 30 semanas, né? Então tem um período largo aí para a gente fazer. Nós somos o primeiro grupo a fazer no Brasil e na América Latina. Do segundo foi o Dr. Rogério Cruz no México. Segundo antes de fazer, nós fizemos muitos casos no Brasil. E nós fizemos um estudo randomizado que mostrou que o resultado, próximo slide, por favor, que nós fizemos um estudo randomizado que confirmou no lado esquerdo da tela de vocês que a sobrevida dos fetos após a oclusão traqueal fetal era de 55% comparada com mais ou menos 10% sem tratamento para os fetos graves, né? É, e nós fizemos um estudo, seguimos esses fetos, mais ou menos 40 fetos contra oclusão traqueal, sem oclusão traqueal, acho que era 35 e 35, e nós observamos que a oclusão traqueal nos gráficos à direita de vocês, nós podemos ver que aqueles que receberam a oclusão traqueal tiveram crescimento pulmonar. Então, confirmamos a hipótese que a oclusão traqueal promovia o crescimento fetal. E teria um platô depois da sexta semana, que era em torno da 34ª semana. O último gráfico aqui à direita de vocês mostra também que existe uma resposta vascular nesses pulmões também. Então, a oclusão traqueal promovia um aumento da vascularização pulmonar. Talvez, a nossa hipótese é que talvez reduziria o risco de hipertensão arterial pulmonar, que hoje em dia é a maior causa de óbito dessas crianças, né? Alguns estudos mais recentes confirmaram esses achados, ok? Nós fizemos, esse estudo também foi interessante, que são os últimos gráficos à direita de vocês. A gente tinha uma pergunta, né, que foi uma segunda análise do estudo, por que que essas crianças, algumas mesmo com oclusão traqueal, faleciam? E nós observamos que elas faleciam porque elas tinham um pulmão extremamente pequeno, nós chamamos de hérnia diafragmática congênita extremamente grave, quando os pulmões eram menor que 18, 17% do que a gente esperava, né? E nessa situação, a gente fazia oclusão traqueal fetal com 28 semanas e chegava num platô com 34, mas o pulmão ainda estava hipoplásico. Então, ainda era uma hernia diafragmática congênita grave. Então, nós fizemos uma hipótese que podia pular 1 grau se fizéssemos a oclusão traqueal com 28 semanas. E a minha proposta
juntamente com um colega que estava em Barcelona, agora estava em Cincinnati, agora em NIU, nós fizemos a proposta de fazer oclusão traqueal precoce. E a oclusão traqueal precoce, com 22, 24 semanas, ela teria um crescimento maior. Nós fizemos alguns estudos sobre isso, preliminares, e nós estamos lançando um estudo randomizado sobre isso. Próximo slide. Nós fizemos experiência no Texas, então nós implementamos o programa no Texas, e o Texas, a sobrevida com a oclusão traqueal fetal foi de 80%, com alguns casos de ECMO, e nós observamos, comparamos com um estudo, com um grupo de corte histórica, com a mesma gravidade, a sobrevida sem oclusão traqueal fetal era de mais ou menos 20%, muito próximo do que a gente falou, mas a sobrevida era muito mais alta do que a nossa no Brasil, provavelmente porque nós usávamos ECMO também. Tá? E o segundo achado desse estudo, dessa série de pacientes, que nós observamos, era que a oclusão traqueal fetal também reduzia a chance da criança ter que usar ECMO. Então, saía mais ou menos 70% para 30% para aqueles fetos que tiveram oclusão traqueal fetal. Nós também implementamos essa técnica em Minnesota, na Clínica Mayo, e ali nós observamos também uma sobrevida muito alta, mais ou menos mais de 80%, após a oclusão traqueal fetal para a hérnia grave, e nós perdemos dois fetos, e nossa hipótese é justamente porque nós fizemos pouco tardiamente a oclusão, depois da 29ª semana, e como a gente sabe sobre a embriologia do desenvolvimento pulmonar, talvez nós pegamos uma fase alveolar mas mais tarde. Então, a minha proposta é fazer uma oclusão traqueal na fase glandular ou até um pouquinho mais precoce. Próximo slide. E existem estudos randomizados, né? O Total Trial, que todo mundo sabe, que foi publicado em 2020 e 2021, né? E esse estudo mostrou que para fetos com hernia diafragmática congênita grave, existe um benefício estatisticamente significante do uso da oclusão traqueal fetal, com a sobrevida de mais ou menos 55% contra uma sobrevida de mais ou menos 40%. Para os fetos com hernia diafragmática moderada, esse estudo fez uma oclusão tardia, então não mostrou nenhum resultado, foi muito criticado. E eles fizeram uma segunda análise, eles estão provando que se fizéssemos uma oclusão traqueal fetal com 28 semanas para hernia diafragmática moderada, talvez teria um benefício. Nos Estados Unidos, nós não fazemos, porque a sobrevida desses casos com hernia diafragmática moderada é muito alta, é mais de 80%. Então, eu, pelo menos, acho que não vale a pena colocar a gestante em risco, porque existem risco de prematuridade, de infecção, de placenta, descolamento de placenta, sangramento, etc, etc. Próximo slide. Vamos falar sobre as obstruções urinárias, né? Próximo, que elas são eventos raros, mas mais ou menos 1 em 4, 10 mil casos, né? Só que o problema é que a obstrução urinária baixa, ela é muito grave. Se nós temos uma obstrução completa, o feto não vai conseguir ter a diurese, e ocorre principalmente em fetos masculinos, e nós teremos oligodramia, anidramia antes de 24 semanas, que vai, como consequência, levar a um quadro de hipoplasia pulmonar grave, que nós não sabemos muito bem o mecanismo. Nós achamos que é mais por uma questão de não expansão, né, dos pulmões. E essas crianças falecem, mais de 90, 95% das vezes, se ela tiver uma anidramia antes da 24ª semana, é comprovado que a sobrevida é menos de 10%. E aqueles poucos sobrevivem. O refluxo urinário também existem comprovações experimentais e mesmo clínicas que a obstrução urinária bilateral vai causar displasia renal. E daí essas crianças vão necessitar de diálise e transplante. Então é uma doença muito grave. E o objetivo do tratamento intrauterino é prevenir a hipoplasia pulmonar, evitar o óbito e prevenir a disfunção renal e prevenir diálise ou transplante, ou mesmo postergar essa fase. Próximo slide. Como o estadio do professor Dr. Quintero
para TTS, nós estamos propondo um estadiamento para luto. Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu chego e vejo um feto com 18 semanas, ou 20 semanas, o morfológico, e ele tem uma bexiga estendida, tem o sinal da raquete, né, que em inglês a gente fala aqui roll sign, tem hidronefrose bilateral, mas os sim estão com o córtex, com a medula, com uma preservação córtico-medular, então não tem cistos, e a quantidade de líquido amniótico está preservada. Então, nós estamos falando de uma possível obstrução urinária parcial. E se a gente fizer a vesicocentese, é claro que a gente tem que estudar a parte genética, né? Então, a amniocentese, ecocardiograma, para excluir outros problemas, que é essa característica para fetos com problemas isolados, né? Se a gente estudar a parte da vesicocentese, a bioquímica urinária, nós vamos observar duas coisas, que a bioquímica urinária é favorável e que a bexiga ela estende de novo, então a urina está sendo produzida. Então, nessa fase, nós temos uma produção urinária adequada, uma função urinária preservada, então nós estamos falando do estádio 1, não há necessidade de tratamento fetal. Nesse caso, a gente consegue uma a cada 1, 2 semanas e se progredir para o estádio 2, que é uma situação que nós já temos a mesma característica da bexiga, a mesma característica dos rins, só que nós já temos oligidramia, ou redução do líquido amniótico, né? E se a gente fizer a vesicocentese, nós teremos ainda a urina, a bioquímica urinária favorável e a bexiga se estende de novo, né? Mais ou menos mais de 40, 50%. Foi isso que nós estabelecemos. E daí, nesse caso, o feto ainda está com uma função renal preservada, mas com uma situação grave. Nesse é o melhor momento da gente fazer o tratamento para prevenir também a disfunção renal. Nós já temos uma situação o mesmo feto com uma oligodramia, e a gente faz o estudo da bexiga, da vesicocentese, a bioquímica urinária está abnormal, a gente repete em 2 dias, continua normal, né? E a bexiga não se distende muito, como a gente esperava, menos de 40%, nós estamos lidando com uma situação que é o rim, ainda, os rins fetais ainda estão produzindo urina, mas com a qualidade pior. Nessa, eu não indico cistoscopia fetal porque a chance de benefício é muito baixa. Talvez, em alguns casos, a gente indica o shunt, o catéter, que o objetivo maior aqui é prevenir hipoplasia pulmonar. E se a criança for para diálise, tudo bem, né? Então, aqui o foco é mais hipoplasia pulmonar. E nós temos o estádio 4, que é já insuficiência renal intrauterina, que a bexiga já não está tão distendida, nós já temos cistos corticais ou displasia renal bilateral, e nesse caso não tem nem produção de urina mais. Aqui nós estamos investigando se a amnifusão seriada poderia ajudar como uma ponte para a diálise e transplante, mas ainda existem questões científicas e éticas e os resultados ainda não são tão favoráveis. Então, nós ainda consideramos isto como uma terapia experimental. Próximo, por favor. Aqui tinha um vídeo para mostrar a cistoscopia, que a gente faz, não há necessidade de fazer a minifusão, nós fazemos anestesia no feto, anestesia local, um bloqueio ah, espinal, e nós fazemos, introduzimos o telescópio na bexiga, introduzimos, avançamos até a uretra posterior que está dilatada, que é o sinal da raquete na ultrassonografia, e identificamos a válvula de uretra, e se tiver uma válvula de uretra, nós fulguramos com laser. Se não tiver, a gente para, porque pode fazer causando uma fístula, e a gente coloca um catéter. Próximo, por favor. Aqui, para resumir o estadiamento, eu acho que o mais importante que o tipo de tratamento é o estadiamento, porque o estadiamento vai nos guiar como nós devemos lidar com essa criança, como que nós aconselhamos essa gestante e qual que seria o melhor tratamento. Próximo, por favor. Agora eu vou falar sobre a espina bífida. A espina bífida, próximo, por favor. A espina bífida é uma situação muito interessante, porque não é uma situação letal. Até então, eu estava falando para vocês que nós estamos prevenindo o óbito. Agora, aqui, nós estamos prevenindo uma consequência neurológica mais desafiadora. Então, a espina bífida não causa muito óbito, mas nós temos uma morbidade neurológica muito alta. E nós acreditamos nessa hipótese das duas fases da lesão
do comprometimento neurológico. Uma é que é na parte embrionária, que nós já temos o defeito de fechamento do tubo neural e, consequentemente, alguns nervos já estarão afetados. Então, isso nós não conseguimos reverter. Mas nós acreditamos que a abertura na coluna fetal eh, promova o extravasamento de líquor, né? E assim causaria o Chiari, a malformação de Chiari, ou a injeção da parte posterior do cérebro, levando à hidrocefalia. Então, o nosso objetivo é bloquear essa parte, ou mesmo a parte, bloquear uma resposta inflamatória local causada pela exposição da parte neurológica com o líquido amniótico, ou mesmo um trauma físico. Então, nossa hipótese é bloquear essa segunda parte do processo. Próximo, o que nós fazemos esse procedimento, esse é um procedimento que nós fizemos aqui na Universidade de Miami, no Jackson. Nós fazemos anestesia geral. Então, aqui outro modo de cirurgia fetal. Nós abrimos o útero, expomos o defeito e o neurocirurgião faz o fechamento, né, correção da espina bífida, como faria no pós-natal. Nós reposicionamos o líquido amniótico e daí nós fazemos a estrografia e fechamos o abdômen da gestante, né? Próximo, por favor. E essa foi a técnica descrita no MOMS Trial, que é um estudo que também foi publicado no New England Journal, estudo randomizado que comparou as cirurgias intrauterinas com as cirurgias pós a correção da espina bífida intrauterina contra o pós-natal, que o padrão ouro antigamente, né, era fazer a cesárea, mais ou menos com 37 semanas, e no dia seguinte faria a correção da espina bífida. Alguns casos ainda nós fazemos assim. Só que esse estudo demonstrou claramente o benefício da cirurgia intrauterina, com a reversão do Chiari, com a possibilidade da reversão do Chiari, que foi estatisticamente significante, e também com a redução da hidrocefalia necessitando terapia pós-natal. E algumas consequências secundárias, como o aumento a melhoria dos aspectos cognitivos, motores e mesmo sensitivos, sensomotores das extremidades, né? Próximo slide. Porém, esse estudo mostrou também que é uma cirurgia mais agressiva e nós temos algumas complicações. A primeira é que existe um parto prematuro. A idade gestacional média do parto é mais ou menos 34 semanas, então existe um risco do parto prematuro. Algumas pacientes a gente faz o parto com 37 semanas e tudo bem, mas a idade gestacional média no parto foi em torno de 34 semanas, hoje em dia em torno de 35 semanas e 36, nós estamos melhorando muita técnica, mas tem outros riscos, como a ruptura prematura de membranas, tem o risco de placenta, descolamento prematuro de placenta, risco de parto durante o procedimento, que é menos de 3%, mas acontece. Tem risco de óbito também durante o procedimento, menos de 1, 2%, mas tem um risco de deiscência uterina e ruptura uterina. Então, essas gestantes, elas não podem ter mais parto vaginal. Então, elas têm que ter cesáreas com 37 semanas no máximo, ou em trabalho de parto, esperar uns 2 anos, que é o recomendável, e depois terem cesáreas nas gestações futuras. Próximo, por favor. E nesse sentido, nós fomos para Barcelona, estudamos em ovinos, né, a parte da possibilidade de fazer a correção fetoscópica da espina bífida. Ao mesmo tempo, um grupo na Alemanha estava fazendo esse tratamento, e o grupo no Brasil, da doutora Denise, né? E nós, inicialmente, tentamos fazer com uma porta só e fazer colocar um PET, né, e uma cola biológica. E nós fizemos com o feto metade líquido, né, e boiando, né, com as costas no ar. Assim dava permissão para a gente fazer a cirurgia. No modelo ovino, até que tivemos bons resultados, porém, clinicamente não teve. Em Barcelona eles tentaram e não tiveram bons resultados. Daí nós voltamos atrás e fizemos a correção intrauterina com duas portas, né? Pode ser feita com duas ou três portas, que é essa imagem no meio, e aqui está a imagem que nós fazemos. Hoje em dia existem duas técnicas, uma é percutânea, como vocês estão vendo aqui, e a outra é possibilidade, a gente faz uma laparotomia, Fanny Steele,
e a gente só faz a introdução dos trocáteres diretamente no útero. A vantagem dessa técnica é permitir parto vaginal para essas gestantes, né? É menos agressiva, apesar que a anestesia geral dura mais, porque é uma técnica mais duradoura, e existia uma hipótese que teríamos um risco menor de parto prematuro. Porém, um estudo multicêntrico com mais de 300 pacientes, esse estudo demonstrou claramente que a idade média no parto dessas gestantes após a cirurgia fetoscópica, né, para hernia diafragmática, para espina bífida, foi em torno de 32 semanas, então menos que a cirurgia aberta. Por quê? Porque o gás ainda é um meio é, que causa irritação e inflamação nas membranas. Então, nós estamos estudando muito para tentar diminuir esses riscos. Outro problema da cirurgia fetoscópica é que, infelizmente, a reparação a reparação da espina bífida propriamente dita, ela não é feita na mesma técnica, em três, quatro camadas que ela é feita na cirurgia aberta, por uma questão técnica ainda. Então, instrumentais, como vocês podem ver, as agulhas são muito mais largas, não é uma cirurgia microscópica, né? Então, ainda nós estamos debatendo se existem os mesmos resultados neurológicos pela técnica fetoscópica. Então, ao meu ver, ainda é uma técnica que deve ser considerada experimental. Próximo, por favor. Vou falar rapidamente de outras modalidades cirúrgicas. Próximo. Nós temos a possibilidade de fazer intervenções cardíacas. Nós realizamos algumas intervenções cardíacas nesse que é a valvuloplastia para estenose aórtica, que o objetivo é prevenir a hipoplasia do coração esquerdo, a valvuloplastia para a estenose pulmonar, que o objetivo é prevenir a hipoplasia do coração direito, e a que mais nós temos feito é quando nós temos já um coração hipoplásico do lado esquerdo, então hipoplasia do coração esquerdo, e o septo intra-atrial está fechado, então nós não temos o forame ovale, né? é, Fazendo o shunt do fluxo. Então, essa é uma situação muito grave, porque vai levar também hipertensão arterial pulmonar. E essas crianças, esses fetos desenvolvem hidropsia e a chance de óbito muito alta. E nesse sentido, nós fazemos uma septostomia guiada pela ultrassonografia, esses procedimentos são guiados pela ultrassonografia, e a gente coloca até um stent intraatrial para permitir o fluxo de um lado do coração ao outro. Próximo, por favor. É, Nós fazemos a fetoscopia para a liberação das bandas amnióticas. Tem até um estudo mais recente, a gente acabou de publicar sobre isso. Fazemos com diferentes técnicas, uma é uma porta única no líquido e usamos o laser. Se a situação for mais complicada, nós usamos o gás, né, e duas portas, e usamos tesouras e para redução das bridas. Qual que é o objetivo disso? Claro que a brida, se ela estiver em volta em torno do cordão umbilical, para levar ao óbito fetal, mas ela pode levar principalmente às amputações de membros. E quando a gente vê situações com edema e que o fluxo ainda seja preservado, a gente pode indicar esse procedimento. Próximo, por favor. Os tumores fetais, aqui um feto com um saco, tumor, teratoma sacro-tígio enorme, gigante, que era maior que o feto. Essa foi uma situação que uma paciente que nós tratamos no Texas Children's College, no Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital, e nós fizemos uma dissecção, porque esse feto estava hidrópico, até com insuficiência cardíaca, e fizemos uma dissecção desse tumor, que aqui está o tumor, né? E nasceu com 36 semanas por cesárea, e foi tudo bem. Podemos fazer também para massas pulmonares, cirurgia aberta. Então, outro tipo de exemplo de cirurgia aberta, quando tem hidropsia, como nós estamos vendo aqui, e fazemos uma toracotomia, uma lobectomia fetal. Próximo, por favor. Mas nós estamos progredindo e para mim, essa técnica já não deve ser feita mais a céu aberto, porque é uma técnica muito agressiva. E nós progredimos desde 2006, 2010, muitos anos atrás, nós estamos progredindo para técnicas minimamente invasivas. Então, hoje em dia, não se faz mais
cirurgia fetal para tumor pulmonar, por exemplo, aberta. A gente não faz mais uma esterotomia. O que nós fazemos um diagnóstico mais preciso do tipo de malformação pulmonar. Se for um sequestro pulmonar, a gente faz um procedimento guiado pela ultrassonografia, coloca uma agulha em direção ao vaso anômalo e nós usamos o laser para parar, fazer uma ablação desse vaso. E assim nós tratamos o sequestro pulmonar. Já na malformação adenomatoide cística pulmonar, é, se ela geralmente é microcística, que está associada à hidropsia, claro, nós só tratamos fetos com hidropsia, nós tentamos laser inicialmente, mas o laser não funcionou. Por quê? Porque ele causa edema. Se a gente queima o tecido, ele causa edema. O laser causa edema. E eu vou mostrar uma nova técnica que nós estamos usando para essa situação. Próximo, por favor. Eh, Esse é um outro tratamento que a gente faz raramente, que é o feto que tem uma oclusão, que tem uma obstrução traqueal laríngea, uma atresia de laringe, uma atresia traqueal, ou mesmo uma estenose traqueal, uma estenose laríngea. E esse feto, ele tem uma hiperplasia pulmonar, daí que veio a ideia de fazer a oclusão traqueal fetal para a hernia diafragmática congênita. E esse feto, geralmente, ele tem ascite, porque existe uma certa compressão do coração. Raramente hidropsia. Ascite não é hidropsia e nós fazemos o segmento desse feto, dessa gestante, e indicamos a cirurgia exit, que é a cesárea modificada e a traqueostomia. Inclusive, essa foi a primeira cirurgia que eu fiz no Brasil em 2001, em 2002, na verdade. Foi a primeira cirurgia com sucesso que nós fizemos no Brasil. Esse é o tratamento. Mas alguns casos, eles são piores, tem um prognóstico pior, eles têm hidropsia, então tem edema subcutâneo, tem ascite, e o feto fica já numa situação de insuficiência cardíaca. Nessa situação, nós tentamos, se não tem viabilidade, não tem possibilidade de fazer um exit, nós tentamos fazer uma laringoscopia. O problema da laringoscopia é que a malformação às vezes varia, e até a reparação pós-natal é muito complexa. Por exemplo, esse caso as cordas vocais já estavam fundidas. E em algumas situações nós temos um gap. Eu fiz muito estudo sobre pós-mortem de alguma após interrupção, e às vezes nós temos uma área muito grande atrésica. Então, essa técnica ainda pode ser complicada. Nós temos que ter uma definição, um cuidado muito grande na avaliação da ressonância nuclear magnética, durante a ressonância nuclear magnética, da distância da lesão e do tipo de lesão, para indicar esse tipo de tratamento. Próximo, por favor. E agora eu vou falar algumas técnicas novas que nós estamos usando, que é parte do nosso futuro, que para mim o futuro já está acontecendo, que aqui um exemplo de cirurgia cardíaca a céu aberto, cirurgia cardíaca aberta. Dois exemplos. Do lado esquerdo de vocês, nós temos um feto que tinha hipoplasia do coração esquerdo, e o septo interatrial intacto. O feto estava com hidropsia, nós fizemos a septostomia guiada pela ultrassonografia, com mais ou menos 31 semanas. A hidropsia regrediu, mas com 34 semanas o septo se fechou novamente. Nós não colocamos o stent na situação por uma questão técnica, e daí nós tivemos uma decisão de fazer, e o feto piorou, e nós fizemos um exit, um procedimento exit, uma cirurgia cardíaca a céu aberto, e o cirurgião fez uma septostomia aberta. E nós temos dois pacientes tratados dessa maneira. Do lado direito, nós acabamos de descrever e publicar esse caso. Esse feto tinha um tumor pericárdico, um teratoma pericárdico enorme, duas vezes o tamanho do coração, que chegou até três vezes. Nós seguimos com a ecocardiografia fetal e com a ultrassonografia. O feto não desenvolveu hidropsia e nós conseguimos observar uma boa função cardíaca, até que mais ou menos 36 semanas começou uma leve hidropsia, a função cardíaca preservada, mas querendo cair um pouco, piorar um pouco, e a mãe começou a desenvolver pré-eclâmpsia, então síndrome do espelho. E nós resolvemos fazer um exit e a remoção
do tumor com a circulação placentária, feto placentária mantida. Esse feto nós fizemos a exérese do tumor durante esse procedimento, clampeamos o cordão e depois eles fecharam, os cirurgiões cardíacos fecharam o tórax do feto e essa criança ficou somente 5 dias na UTI cardíaca ou neonatal. Próximo, por favor. Aqui um outro caso, outra paciente interessante, porque como eu falei para vocês, eu bato na tecla que nós temos que tratar situações isoladas, né? Mas esse é talvez uma das exceções que a gente possa observar. O que que acontece nessa situação? A imagem à esquerda da ultrassonografia de vocês, vocês podem notar que essa paciente tem tumores no pulmão. E ela foi encaminhada por por uma hipótese diagnóstica de hernia diafragmática congênita. E daí a minha sonógrafa me chamou, eu fui lá, fiz ultrassom, e daí vocês podem ver que tinha uma massa pulmonar muito grande, que é no sequestro intralobar. Nós achamos o vaso anômalo, que é essa imagem 3D, que está aqui mostrado. Tinha uma massa anterior que não se comunicava com a posterior pulmonar, que no sequestro pulmonar extralobar, que a artéria anômala vinha da artéria intercostal. E no meio nós tínhamos o fígado entre as massas. Então tinha uma hérnia diafragmática congênita também. E esse nós observamos, e, e mais ou menos com 26 semanas, o feto começou a desenvolver hidropsia. Daí nós indicamos a ablação guiada pela ultrassonografia desse vaso anômalo. E quando nós estávamos fazendo, o feto estava tão doente, ele teve uma parada cardíaca. Nós fizemos a ressuscitação intrauterina, com um pouco de transfusão sanguínea, com medicações, um pouco de massagem cardíaca. Terminamos a ablação e o feto se recuperou. No dia seguinte, nós observamos que o fígado herniou completamente, a massa desapareceu, né, regrediu, e o fígado herniou completamente e o tamanho do pulmão era somente de 15 a 16% do normal. Então, nós fizemos um segundo procedimento, uma oclusão traqueal com 28 semanas. Claro que tivemos o parto prematuro com 32, 33 semanas, fizemos a endoscopia, sacamos o balão antes do parto e essa gestante evoluiu para parto normal. E essa criança também evoluiu com um prognóstico muito favorável e teve uma boa evolução, sobreviveu e foi para casa depois de alguns meses. Próximo, por favor. E aqui o tratamento que nós estamos propondo para malformações da adenomatoide congênita microcística com hidropsia. Então, aqui numa situação que nós me chamaram para avaliar na clínica Maia, um feto com 21 semanas, que tinha uma massa gigantesca pulmonar, como vocês podem ver na ressonância nuclear magnética aqui, com uma hidropsia, porque tinha ascite, edema é, é, de pele, né, e tudo mais, e o feto estava já se fôssemos aplicar um perfil biofísico fetal, de mais ou menos 2, só estava com praticamente quase zero, porque até o tônus estava alterado, né, é, só tinha o líquido amniótico talvez normal. E nessa situação nós discutimos se podíamos fazer uma cirurgia a céu aberto para remover o tumor, só que pela gravidade, pela idade gestacional, nós achamos que ia ser inviável e o risco de óbito seria muito alto. Aqui ainda temos um risco de óbito de 50% com a cirurgia a céu aberto. E daí nós discutimos uma possibilidade de fazer uma ablação é uma ablação que se faz para metástases. Então, uma ablação bem cuidadosa e bem limitada e com uma margem bem segura. E nós fizemos 3 pontos nesse tumor e esse tumor regrediu significativamente e essa criança evoluiu muito bem, regrediu a hidropsia e nós fizemos o parto de termo e essa criança também evoluiu bem e foi para casa. Próximo, por favor. Recentemente, realizamos um caso no Brasil, foi o primeiro caso no Brasil, e um primeiro caso na Flórida, do tratamento da aneurisma da veia de Galeno. Inicialmente, eu não acreditava muito nesse tratamento, porque eu achava muito grave, muito complexo, mas a aneurisma de Galeno é uma malformação vascular no cérebro que pode afetar principalmente o coração, levando a insuficiência cardíaca congestiva gravíssima,
e pode afetar o cérebro com isquemia e tudo mais. Então, a mortalidade é muito alta. E para alguns casos selecionados, nós introduzimos uma agulha bem delgada, né, dentro do seio posterior, e fazemos a embolização com coils, com molas, né? E como vocês estão vendo nessa figura. E essa é uma criança que nós fizemos em Miami, que foi o segundo caso que eu fiz, o quinto na literatura, e essa criança já está com 2 anos e está indo muito bem. Então eu acredito que quando bem indicada, ainda essa pode ser uma técnica interessante. Próximo, por favor. Tudo isso, a cirurgia fetal, ela deve ser baseada numa equipe multidisciplinar. Então, hoje mesmo, eu vou para a minha clínica, a gente chama de Fetal Center Clinic, que é uma clínica especializada, que a paciente chega de manhã, faz ultrassonografia comigo, faz ecocardiografia, vê o cardiologista, vê o neonatologista, se tiver uma espina bífida, vê o neurocirurgião, psicólogos, geneticistas, etc., etc., radiologistas com ressonância. E aí nós estabelecemos a conduta. E o mais importante é que, na maioria das vezes, a cirurgia fetal não é necessária. Eu falo que tem que ser mais ou menos em menos de 20% das vezes. Mas o mais importante, a gente tem um planejamento do nascimento, do segmento pré-natal e também do tratamento pós-natal. Tudo isso é a filosofia de uma equipe multidisciplinar. Posso, por favor? E com isso eu concluo a aula dizendo que para o programa de cirurgia fetal é muito importante termos um diagnóstico preciso, as indicações muito precisas, uma equipe multidisciplinar junto. Nosso objetivo é reduzir a mortalidade, mas também a morbidade. Estou aplicando o princípio de medicina regenerativa. O que é isso? Por exemplo, se eu faço uma oclusão traqueal fetal, eu promovo o crescimento fetal. Se eu faço a cirurgia de correção intrauterina, nós promovemos a regeneração do Chiari, da malformação de Chiari, então do cérebro. Fazemos uma cirurgia para obstrução urinária, nós potencialmente estamos regenerando uma parte dos rins. E assim por diante. Nós usamos várias sociedades, né? A principal é a International Fetal Medicine Surgery Society, nos Estados Unidos a NAFNET, que é North American Physiotherapy Network. Nós estamos criando uma sociedade latino-americana, né, que a gente chama pan-americana, de cirurgia fetal, e nós inovamos, tudo isso baseado em evidência e ética. Então, nós temos um Phytoethical Board, nós temos a Instituto, aqui nós chamamos de IRB, né, o Comitê de Ética, vendo caso por caso que nós fazemos. Ontem mesmo eu fiz um laser e comunico sempre com o Comitê de Ética. Por quê? Porque existe uma certa regulação de todas essas técnicas nos Estados Unidos. E, finalmente, nós lutamos. Meu objetivo é claramente lutar pela vida, é, quando possível. Muito obrigado e estou aberto para perguntas. Alô? Oi, tudo bom? Alô? Oi, tá, Então, tá me escutando? Rodrigo, muito obrigado pela excelente aula e por sua contribuição no campo da medicina fetal internacional. Eu gostaria aqui de fazer duas perguntinhas. A primeira em relação ao tratamento da TAPS, né? Se você, no laser que você faz a coagulação de quais conexões? Arteriais, o total, como é que é a sua técnica? Boa pergunta, Anselmo. Existem várias técnicas, né, para laser. Existe a técnica seletiva, a soluminização e a técnica sequencial. O Dr. Quintero ele propõe a técnica sequencial, que ela é seletiva e sequencial, né? O que significa isso? Seletiva é quando a gente só coagula as anastomoses. Sequencial é quando nós coagulamos primeiro as artérias venosas, depois as veno-arteriais, depois das artérias arteriais e né, das veias, veno venosa. Eu particularmente, como a gente faz o laser atualmente dura 20 minutos, sabe, Anselmo? Eu acho que não tem muito necessidade. Segundo os estudos dele, ele prova que existem benefícios. Eu acho que não tem tanta beneficência fazer sequencial, porque a gente faz muito rápido essa terapia. Então, dá menos de 20 minutos. O tempo de laser, mais ou menos, é 3 a 4 minutos. Então, é muito rápido a técnica. O que às vezes demora é que a gente tem que arrumar fibra, etc, etc.
Então, eu não acho que a parte sequencial é interessante. Mas, assim, para o TTS e para o TEPS, nós acreditamos que a solemnização, separação, depois fazer uma linha entre as anastomoses de uma borda a outra, isso faz a separação da placenta e previne a recorrência de TEPS e previne a recorrência a ocorrência de TEPS e a recorrência de TTS. Então, para o TEPS, usa a mesma técnica. Eu ocluo todas as anastomoses e depois eu promovo a linha de separação. Ok. E em relação à cirurgia para espinha bífida, o que que você acha da técnica do Sérgio Cavaleiro, que ele faz uma divulsão das fibras do miométrio progressiva? Não sei se você já leu a técnica dele. Não, nunca Então, li, não. isso nós fizemos aqui em Cuiabá, ele veio aqui em Cuiabá, né? Fez 2 casos e os casos estão evoluindo bem. Está chegando a 37 semanas. Teve uma que nasceu agora, né? 37, a outra está evoluindo bem, sem rupturas de membranas, e você minimiza esse risco de ruptura uterina, Uhum. e assim parece que está tendo uma evolução próxima do termo. Ele parece que Ah, tem 34 casos, não sei se você já leu a casuística dele, então, tem algumas você está dizendo o publicações, quê? começou. Da rafioterina? Ele faz rafia, sim, mas assim, é uma divulsão progressiva, né? E coloca um tubinho e opera cirurgia microscópica através desse tubo maior, como se fosse um tubinho. Depois que ele divulsiona progressivamente com tubos metálicos, né? Ele põe como se fosse um tubinho maior e opera microscopicamente através desse tubo. Não sei se Quem você fez? já leu a publicação dessa técnica dele. Quem faz uma técnica assim é o Hélio Cruz do México, né? Ele chama de microesterotomia. A técnica que a gente faz aberta, sabe, Anselmo? O risco de complicações não é muito alta, não. Na verdade, a gente tem muito baixa complicações, porque a gente faz com calma, né, a abertura do útero, um pouco traumática, e a gente rafia a membrana, que é o mais importante, e daí a gente usa até staplers. E daí a gente faz a correção, o fechamento miometrial tranquilo. Eu não tenho visto muita complicação não, sabe, Anselmo? Mas a paciente não pode ter labor, né? Não pode ter contrações. Se ela tiver contrações, vai ter ruptura uterina, né? Entendeu? Agora, eu não vi essa técnica, não. Queria fazer alguma pergunta? E bom, para quem não sabe, o Rodrigo fez a primeira cirurgia laser aqui em Mato Grosso, foi em 2008, né? Acho que foi 2008, 2008. Foi 2008, eu não lembro, mas acho que foi, né, Ah, Anselmo? Faz tempo já, hein? isso, então gostaria de agradecer, Rodrigo, então, sua participação, né? E eu fico feliz de ter, você estar envolvido de forma intensa na medicina fetal aí, criando novas técnicas, então foi um grande prazer tê-lo aqui na nossa reunião no departamento. Espero que um dia você possa vir pessoalmente aqui. Hã? Anselmo, o prazer foi meu. É sempre bom colaborar com você. E eu aguardo o convite para a gente visitá-lo aí pessoalmente, viu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, os alunos estão dispensados. Todos assinaram a lista de presença? Por favor, assinarem aí. Temos a reunião do departamento agora, né? Vai seguir, né? É,
Os professores venham aqui na mesa, os alunos e residentes estão dispensados. Anselmo, vem para a reunião aqui. João, vem para a reunião. Selmo, nós vamos fazer uma reunião administrativa.